Eu saúdo a todos os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Estou muito feliz de estar aqui nesta noite com as irmãs, vendo essas mulheres lindas, né? Os irmãos. Deus tem abençoado esta obra. Eu acompanho, né, de lá no Face da irmã Jamile. E eu estou feliz nessa noite por esse convite que ela nos fez de estar aqui. Eu sei que foi o Senhor que me convidou a estar aqui nesta noite. Eu tenho certeza disso. E Ele usou esse vaso chamado Jamile. Glória a Deus. Eu agradeço pela vida do pastor Narciso, né? Todos os obreiros aqui, as irmãs dirigentes de oração, a festa está linda, os grupos visitantes. Deus abençoe a nossa irmã Mari, minha cunhada. Minhas filhas estavam em prova e trabalho de escola, faculdade, e não pôde me acompanhar. Meu esposo está em outro lugar, que eu estava tão corrida para arrumar as coisas dele e as minhas, que eu esqueci onde é que ele ia. Perguntei e ele ainda não me respondeu no zap. Eu disse, meu Deus, Mari, corri tanto que hoje eu esqueci para onde o esposo ia. De manhã, ele me deixou na rodoviária e foi para o aeroporto. E assim, eu estou vivendo as promessas do Senhor na minha vida. Quando o grupo cantou aqui, eu estou sentindo que está chegando a novidade. Deus falou muito ao meu coração. Porque quando eu comecei a ouvir esse hino, eu profetizava na minha vida e dizia, eu estou sentindo que está chegando. Vem vindo novidade. Eu estava passando uma prova muito grande e eu profetizava na minha vida. E hoje eu estou vendo as profecias que Deus usou há tantos vasos, há tantos anos atrás, e que ultimamente eu mesma profetizava, e eu estou vendo acontecer para a honra e glória do nome do Senhor. Então, eu estou muito contente e já vi Deus falar e mover esse lugar. E eu me coloco como um vaso pequeno na mão do Senhor para o que Ele queira fazer nesta noite. Amém? Glória a Deus. Trago um abraço do pastor Márcio Braga. Ele já veio aqui, eu já vim acompanhando ele algumas vezes. Eu sei como ele é querido aqui nesse lugar e por onde ele tem passado, assim, pela misericórdia do nome do Senhor nas nossas vidas. Amém? Eu vou, porque a gente está corrido já no tempo, né, irmãos? Eu quero agradecer a Deus por tudo e vamos ler a palavra do Senhor, que está no tema que a nossa irmã nos deu, Jeremias 32. Glória a Deus. Deus abençoe as irmãs por esta farda e Deus está feliz com esse tema. Nós estamos vendo tanto tema de, às vezes, assim, não é que a autoajuda, às vezes, não é bom, porque se não fosse, o Senhor não tinha colocado, não temas para 365 dias na palavra e um a mais para o ano bissexto. Porque a gente teme muito quando está na prova, né? Mas o Senhor, Ele tem nos animado, Ele nos anima, Ele diz, esforça e tem bom ânimo. Ele está o tempo todo nos animando, porque muitas vezes na prova é tão fácil desanimar. É tão fácil a gente pensar que Deus não está conosco. Eu acho que é a primeira coisa, quando a prova aperta demais, a gente correr para Jesus e dizer, mas Senhor, né? Igual Maria e Marta disse, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E a gente começa logo a cobrar de Deus, né? Mas o Senhor, Ele nos anima e nos fortalece. Então, vamos lá. Todos acharam? Jeremias 32, o versículo 26 e 27 diz assim. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo, eis que eu sou o Senhor, o Deus de todos os viventes. Acaso haveria coisa demasiadamente maravilhosa para mim? Em outras traduções diz, acaso haveria coisas difíceis para mim? E esse é o tema de vocês. E Deus tem dado, assim, um toque no coração, porque é Deus que traz essas coisas novas, né, para a gente. Deus traz, quando a gente está programando uma festa, Deus vai preparando, Deus vai usando essa cor fica bom, essa farda fica boa. A esse tema, a gente vai orando e Deus vai trazendo tudo, e quando a gente olha no final, que tudo se encaixou, a gente vê a mão de Deus agindo o tempo todo, né?
E ele pergunta, eu estava meditando, a gente tem que ler o capítulo todo e procurar algumas referências, e ler em outros livros, livros da Bíblia, e até em outros livros, né, a gente tem que pesquisar, orar e pedir o que Deus quer falar conosco. E eu estava olhando a divisão desse capítulo, né, irmãos? Que no início diz assim, o 32:2 diz assim, ora, nesse tempo, o exército do rei da Babilônia cercava Jerusalém, e Jeremias, o profeta, estava encarcerado no pátio da guarda, que estava na casa do rei de Judá. Pois Edequias, rei de Judá, havia encerrado, dizendo, por que profetizas tu? O Senhor disse que entregaria esta cidade nas mãos do rei da Babilônia e a tomaria. Então, Jeremias estava vivendo aquela situação. Ele estava preso. Aí, nesse instante, a gente viu a coreografia, né? Paulo e Silas preso e orou ao Senhor. E eu estava dizendo, mas Deus, o Senhor gosta de situações difíceis, né? E essa divisão desse capítulo todo diz assim, Jeremias estava preso. Dentro da prisão, o Senhor começa a falar com ele para ele comprar um terreno fora, né? Preparar um terreno, preparar a escritura, preparar tudo. E falava de Jerusalém, que estava numa situação difícil, sitiados, inimigos invadiram, tantas coisas estavam acontecendo, assim como às vezes nas nossas vidas, as coisas quando vem uma, não vem uma sozinha, né? Vem várias, e a gente fica meio preocupado, meu Deus, o que será isso? Então ali estava acontecendo muita coisa, e ele foi orar ao Senhor, e depois, o 16 diz assim, depois que dei a escritura da compra a Baruque, filho de Nerias, orei ao Senhor, dizendo, Senhor Deus, eis que fizeste os céus e a terra, com teu grande poder e com teu braço estendido, coisa alguma te é demasiadamente maravilhosa? Então, no meio daquela confusão toda, ele parou e foi orar, buscar o Senhor. Ele já tinha uma vida constante com Deus. Ele é um profeta das lágrimas, né? Um chorão, chorava pelo povo de Deus. Ele chorava por Jerusalém. E ali o rei prendeu Jeremias. E ele estava naquela situação, porque ele profetizou. E muitas vezes nós estamos em situações porque estamos profetizando na obra do Senhor, porque estamos trabalhando, porque estamos profetizando no nosso lar, estamos caminhando para o Senhor, estamos buscando ao Senhor. E às vezes a gente acha porque a gente está orando, porque a gente está buscando, porque a gente está seguindo que as provas não têm que vir. E é aí que vem, né? Você vê que Ezequiel, Daniel, todos esses homens e jovens, Davi, José, todos esses jovens, eles estavam em situações difíceis pela causa do Senhor, mas a oração, eu sempre digo, aqui é festa do ciclo de oração, e eu sempre digo às irmãs lá no ciclo de oração, irmão, a gente tem que orar, porque a oração ela não está presa, nem condicionada a um lugar. Ela é poderosa. E aqui Jeremias, ele sabia que Deus, o que ele estava clamando, foi o Deus que fez o céu e a terra. O Deus que criou o mundo, que o Deus que fez tudo, um Deus poderoso, um Deus onipotente. E eu estava lendo sobre esse Deus onipotente e uma escrita estava dizendo assim que Deus é a maior potência do universo. Ele sabe quando mede essa terra. Ele sabe a altura do céu aqui na terra. Ele sabe o seu comprimento. Ele sabe todos que estão aqui. Ele sabe quantos fios tem na tua cabeça. Ele sabe tudo sobre você. E ele também é onisciente. E ninguém pode sondar o coração humano. E Jesus, o Espírito Santo vai até as juntas e medula. Nenhum médico pode chegar a esse lugar, mas o nosso Deus poderoso, o guarda de Israel, o Deus tremendo, o Deus que Jeremias conhecia, o Deus que nós conhecemos, esse é o Deus que fez o céu e a terra, e é dono, e ele é possuidor de toda a carne humana. Eu vi a nossa irmã falando aqui, contando o seu testemunho nesta noite, do poder de Deus.
E hoje ela está linda, tem cabelo. Eu também, a minha sogra, ela teve 3 cânceres. O primeiro tirou metade do seio, o segundo tirou o seio todo. E o terceiro foi terrível, foi na cabeça. E o médico chamou a família e disse que não se responsabilizaria porque ia acontecer. Porque provavelmente ela corria um grave risco. Mas ela tem, depois desses problemas, 18 anos de vida. Ela está com 70 anos na presença do Senhor, louvando e glorificando. E no processo todo, o cabelo dela não caiu. Todo mundo via e se maravilhava. Mas as guerreiras de oração, a família estava em oração. E esse Deus no céu, né? Lauriette canta, existe um Deus no céu, que a letra no papel não pode descrever. Aleluia, o nome dele é Jeová. Jeová El Shaddai, Todo-Poderoso. E é esse Deus, irmão, que está aqui nesta noite. Ele vive, ele reina, ele continua fazendo milagre. E se não está fazendo na vida de alguém, com certeza a culpa não é dele. A culpa é nossa. Porque ele é um Deus poderoso. Um Deus que fez os céus e a terra. Um Deus que Jeremias estava preso, mas estava recebendo a orientação do Senhor. E o Senhor mandava ele comprar um terreno, comprar uma terra. E ali eu disse, mas como é que pode? A pessoa está presa. A cidade está em má situação, sendo invadida. E o Senhor profetizando, porque aqui a gente diz, né, traz para os nossos dias que não há nada impossível para o nosso Deus. Mas aqui nessa lição Deus estava dizendo que não era nada difícil dele castigar o povo mesmo assim. Porque o povo estava em desobediência. E o Senhor declarou aqui, você vê na oração de Jeremias, que ele disse, esse povo que tu tiraste do Egito com um braço forte e com mão estendida, mas esse povo se rebelou, esse povo estava fazendo o que não agradava a Deus, e por isso a sentença vinha, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. A ordem é não pecar, não peque, não desobedeça, para que os teus dias sejam prolongados na terra. Mas quando nós desobedecemos a voz do Senhor, a sentença vem. Não é que Deus vai levantar um profeta para dizer, tu vai morrer, tu vai acontecer. Já está dito, o salário do pecado é a morte. Arrependa-se, volte para o Senhor. Então a coisa estava acontecendo, mas Jeremias estava ali clamando, Deus do céu, porque ele chorava por aquele povo, ele sabia que Deus podia resolver, e ali dentro daquele cativeiro, Deus mandou ele comprar um terreno, Deus mandou ele comprar esse lugar, e eu disse, mas como é que pode, Senhor, isso? O Senhor disse, o Senhor veio trazendo no meu coração, e através das interpretações, que Deus estava dando a Jeremias uma esperança, porque apesar de toda aquela aflição que o povo ia passar, Deus ia trazer tempo de paz, Deus ia trazer refrigério, Deus ia restaurar, Deus ia abençoar o seu povo. E é assim que Deus faz conosco, irmãos. Às vezes estamos em cativeiros, às vezes estamos em lutas, e Deus nos traz a esperança. A palavra do Senhor diz, vamos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Nós não podemos fazer como Pedro, que o Senhor chamou ele para andar sobre as águas, mas ele, em vez de ficar olhando para o Senhor, foi olhar para o vento, olhar para o mar e começou a afundar. E assim é conosco, quando nós estamos só olhando os problemas e não olhamos para esse Deus no céu, Todo-Poderoso, guarda de Israel, que peleja, que guarda a tua vida, que te protege, porque, irmãos, são tantos livramentos que nós vemos, que nós, dirigentes do ciclo de oração mesmo, presenciamos tantas pessoas contar os livramentos que Deus dá, porque nossos olhos carnais às vezes não vê nem metade do que Deus faz por nós. Porque Ele é um Deus onisciente, Ele está onipresente, Ele está em todo lugar.
Ele está aqui, Ele está em tantos lugares que hoje está tendo culto, Ele está lá no leito de hospital que tem alguém clamando por Ele, Ele está numa cela de prisão. Quantas vezes lá nós temos um lema na nossa igreja, que todo culto a gente abre com uma oração pela família, e eu sempre oro ao Senhor e apresento as penitenciárias, os hospitais, orfanatos e asilos, porque lá muitas vezes tem pessoas esquecidas por pessoas, esquecidas por famílias, esquecidas por parentes, submetendo a tanto tipo de coisa. Uma prisão é um lugar terrível, e eu penso como é que Satanás, ele consegue, né? Porque ele usa aquela pessoa para fazer o mal, e depois aquela pessoa ouve, porque a gente não pode dar ouvido às coisas do diabo. A palavra do Senhor diz: resistir o diabo e ele fugirá de vós. Mas quantas vezes o homem, o ser humano, no calor da ira, no calor do pensamento, no calor da tentação, fazem coisas que não é lícito fazer, e depois a carne dele vai sofrer, porque o diabo ele vai sair de cena, ou ele vai continuar em cena maltratando mais, e ali se torna um cativeiro. E quantos cativeiros que não é numa prisão, não é no orfanato, mas às vezes é dentro da própria casa. Nós mulheres temos que orar, temos que estar de pé como intercessora, como coluna aguenta peso, coluna tem que edificar, coluna serve para edificação, para sustentar toda uma casa. E às vezes tem os homens também, tem os homens que oram, tem os homens que jejuam, que pagam preço, mas o Senhor deu essa incumbência para as mulheres. A mãe é 24 horas, né? É médica, enfermeira, psicóloga, ajudadora, amiga e tantos outros adjetivos. E do marido, ela tem que ser principalmente o radar. Tem que estar na torre de vigia, orando e vigiando e sendo sábia. Outro dia eu vi um estudo, eu disse: eu vou tomar esse estudo. 7 vezes mais sábia. Acho que nós todas precisamos, né, irmãs? Porque nós precisamos cada dia ser mais sábios, irmãos. Os dias requer que nós sejamos mais sábias, porque nós servimos um Deus poderoso, mas muitas vezes a gente não dá ouvido ao que Deus está falando, o que Deus está nos dizendo, e muitas vezes nós queremos andar sobre o nosso próprio coração, e a Bíblia diz que enganoso é o coração do homem. Quem o conhecerá? Só o Senhor, só o Espírito de Deus, só esse onisciente que vai lá no profundo, que conhece. Eu lendo, eu fiquei meditando e preocupada com esta incumbência de estar aqui nesta noite, e vendo como Deus é maravilhoso. E na palavra, quando fala dos atributos de Deus e na onisciência, eu vi que na Bíblia tem uma tradução que diz que nem você mesmo se conhece, nem eu mesmo me conheço. Porque muitas vezes nós nos pegamos pensando, ou vem alguma coisa no nosso coração que a gente diz: meu Deus, como eu posso pensar isso? Está repreendido em nome de Jesus. Mas é porque somos carne, irmãos, estamos no mundo, mas nós não somos dele. Aí eu aprendi com um pastor que disse que o passarinho pode voar e pousar na sua cabeça, mas você não pode deixar ele fazer ninho. Então, nós somos sujeitos às tentações. A palavra do Senhor diz que Elias é um homem sujeito às mesmas paixões, às mesmas provações, mas ele orou e desceu fogo do céu. Aleluia! Jeremias orou e Deus disse, respondeu no versículo 26. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias dizendo: eis que eu sou o Senhor Deus de todos os viventes. Acaso haveria coisa difícil para mim? É difícil para você. É difícil para mim. Mas para o nosso Deus não é. Eu estava lendo na Bíblia, aquele homem que chegou e tinha os discípulos, e o menino lunático, ele caía, e ele tinha convulsões, e às vezes o demônio jogava ele na água e no fogo, e o pai chegou e conversando com Jesus, porque os discípulos não puderam expulsar.
E ele chegou para Jesus porque, Senhor, tu podes fazer isso? O Senhor disse assim, se tu podes crer, então depende de nós. Né, irmãos? Não há impossível para Deus e também não há impossível para nós. Porque se nós estivéssemos na fé, né? Como cantou o grupo aqui, fique de pé. Fique em pé pela fé, né? Fique de pé pela fé. Às vezes o mundo está desabando ao nosso redor. A luta instalou no nosso lar, na vida de um filho, de um parente, de um marido, e coisas que você não pode fazer. Porque, irmãos, quer ver uma luta que deixa você arrasado, é quando você não pode resolver. Essa semana uma irmã me ligou, conversou comigo e me contou tanta luta que essa irmã está passando, e eu disse, meu Deus, e eu vou lá e converso com meu esposo, peço orientação também, como é que eu vou orientar. Aí ele disse, Madá, às vezes nós temos que ser igual ao médico. Nós temos que passar a receita, o remédio, mas não pode se envolver. O médico não vem na tua casa. É difícil, né? Só que fosse muito privilegiado, for parente da família, ou a gente tiver muito poder aquisitivo. Então, e tem uns que têm por amor, né? Tem uns que têm um amor pela sua profissão. Tem médicos muito dedicados, mas nós encontramos, assim como na igreja, pessoas dedicadas, pessoas que se envolvem na tua dor, pessoas que se envolvem na dor de Jesus Cristo, pessoas que estão ali, ó, porque tem um hino que diz, na tua dor eu quero me envolver, até que nada mais importe. Porque, irmãos, o que está faltando hoje, né, a gente tem o bálsamo, a gente tem um óleo, a gente tem um azeite, mas a gente não se envolve. E a gente tem que se envolver com cuidado, né? Com uma família que uma pessoa é sequestrada, uma pessoa sofre uma dor, uma família que sofre uma perca, ela precisa de cuidado. Ela precisa de tratamento, ela precisa de aconselhamento, e muitas vezes nós que temos um Deus todo-poderoso ao nosso lado, não podemos fazer, porque ou nos falta fé, ou aquele momento é daquela pessoa, porque há uma particularidade, quando Deus trata com vaso. Um dia eu estava lendo na palavra do Senhor, que Salomão, Deus pediu para ele construir o templo, mas que não fosse ouvido nenhum barulho, nem de madeira e nem de martelo. Imagine, as pedras tinham que ser feitas no deserto e trazer só para encaixar. E eu meditando, eu disse, Senhor, quantas vezes é assim na nossa vida? A gente chora no deserto, a gente sofre, a gente está lá sendo amassado na olaria do Senhor, até que se forme o encaixe, até que as pedras sejam formadas, até que o vaso seja moldado, para depois ir para vitrine, para depois se apresentar. E aí você vê assim, ninguém sabe, hoje eu estou aqui, mas você não sabe o processo que eu passei. Você está aí, mas nós não sabemos o processo que você passou. O seu calabouço, o seu cativeiro, as suas lutas, as perseguições, os levantes, coisas que você não podia falar, coisas que você não podia, que ninguém ia resolver, ninguém poderia. Mas esse Deus olhou para ti e disse, não é impossível para mim. Não é difícil demais para mim, porque eu sou Deus. Eu te formei, eu te chamei no ventre da tua mãe. Tu foi escolhida. Tu é um vaso escolhido por Deus. Quando Deus derrubou Saulo do cavalo e mandou para Ananias tratá-lo, e ele disse, Senhor, mas quem? É isso mesmo que o Senhor está me dizendo? Eu vou cuidar de Saulo.
Ele disse, tu vai cuidar, porque é para mim um vaso escolhido. Você é um Paulo. Você é um Paulo e não importa o teu passado, não importa o teu calabouço, não importa o teu cativeiro. O Senhor te trouxe aqui para dizer, eu tenho um plano na tua vida. Eu te escolhi, Jeremias. E Jeremias, quando foi escolhido, disse, sou como uma criança, não sei falar. E o Senhor diz, não digas que é como uma criança, porque tu és um profeta, te dei para as nações, te dei para fazer a minha obra, tu vai profetizar e eu vou fazer, eu vou realizar. E quantas vezes Deus nos chama, irmãos, como os profetas, Deus nos chama como arautos do rei, e nós nos desanimamos, nos acovardamos, porque está difícil. Jerusalém, a cidade está sitiada. Nós vemos nos dias de hoje a crise na política, a crise na educação, a crise no governo, a crise na saúde, e desemprego e tantas outras áreas. Nós vemos crise. Mas o que eu tenho aprendido é que o céu não tem crise. E no tempo de crise, quem reina é José. Aleluia. No tempo de crise, Deus levanta Davi. No tempo de crise, Deus levanta Jeremias. Porque o poder de Deus não está condicionado. E às vezes nós vemos pessoas soltas, livres, não sendo usadas. Mas vemos pessoas em calabouço, em cativeiro, e Deus moldando, e Deus trabalhando, e pessoas se envolvendo na dor dos outros, e curando. E curando, irmãos. Nós precisamos curar. Há coisas, como eu estava falando aqui, o meu esposo disse, tem coisas que a gente não pode se envolver, porque é um tratar de Deus na tua vida. Há coisas que você precisa ser curado, que você precisa ser curada, mulher. Eu vivia muitos anos da minha vida, e já era para estar há muito tempo sendo usada por Deus, como Ele está fazendo pela misericórdia agora. Mas eu levei muito tempo do deserto. O caminho era para ser mais rápido, mas o povo passou 11 anos por causa da murmuração, por não entender. E também há um tempo de Deus de moldar, de trabalhar, de preparar. E eu vivi muitos anos me debatendo com o Senhor, porque eu não entendia como Ele me chamou, como Ele cuidou de mim, como Ele me trouxe. E eu reclamei muito tempo do Senhor. Eu dizia assim, mas o Senhor me deixou nascer por quê? Para eu ser uma pessoa inútil, para ser uma pessoa que eu não sei fazer nada para o Senhor, para ser uma pessoa assim, eu tenho tantos sonhos, por que o Senhor colocou isso dentro de mim e eu não consigo fazer? Mas na verdade eu estava sendo moldada pelo Senhor. Eu estava trabalhando, porque eu queria entender as pessoas. Eu não sei chegar e ouvir uma história. Gosto de ouvir as situações das pessoas para tentar ajudar. E como é que você ouve se você poder solucionar? E se você não passar? Até Jesus veio, nasceu de um parto normal, de uma mulher, para saber tudo. Ele foi experimentado em tudo. E de tudo que ele passou, a Bíblia diz que a Deus agradou moê-lo. E pelas suas pisaduras, e pelas suas feridas, nós estamos aqui hoje sarados, curados. Se há alguma coisa, Ele vai terminar a obra. Porque a palavra do Senhor diz que aquele que começou a boa obra é fiel. E Deus começou a trabalhar na minha vida. E eu, depois dos 30 anos, entrei em conflito comigo mesma por causa do meu nascimento. Eu tinha isso um tempo atrás e tinha uma rejeição que foi plantada em mim desde criança, mas eu não entendia, isso ficou amortecido dentro de mim. E depois eu comecei a querer saber como é que era meu pai, por que eu não tinha pai, por que disso, por que daquilo. E por muito tempo a minha mãe não falava, porque foi muito difícil para ela. Mas ela,
com 15 anos, engravidou de mim, de um relacionamento de um dia, de que não foi um ato completo, foi uma brincadeira, uma coisa, como é que eu digo assim, sem pensar, uma brincadeira sem pensar, pode dizer assim, né? Uma travessura de adolescente. E que ela engravidou e nem sabia que estava grávida de mim. E nesse meu processo, eu passei por muitos lugares. Eu fui criada com a minha avó, mas ficava na casa de um tio, ficava em outro lugar. E por isso eu comecei a não entender o que Deus queria de mim. O que Deus queria fazer comigo. Aceitei Jesus com 13 anos de idade, já perto de fazer 14 anos. E lá eu comecei a minha caminhada, vindo para o ciclo de oração. Era amigas das dirigentes de ciclo de oração. Pedia conselho às dirigentes de ciclo de oração. E Deus foi guiando os meus passos. E Deus me deu meu esposo. Deus me deu um lar. Deus me deu minha família, me abençoou. Mas eu ainda tinha um porquê. Por que Deus fez isso? Mas esse ano, eu soube toda essa história. Esse ano, eu ainda não tenho. Meu pai nunca me procurou. Eu procurei ele 2 vezes. Mas nós não temos comunhão, nós não temos vivência. Eu tenho quase 20 irmãos. Tanto parte de pai como parte de mãe. Eu tenho 9 por parte de mãe e um tanto por parte de pai. E eu descobri que esse Pai do céu, todo-poderoso, Ele me escolheu. Ele te escolheu. E não importa o jeito que você veio, não importa como você foi gerado, Ele te escolheu e pronto. Ele te quis. E eu descobri que não há órfão de Deus. Deus é o nosso Pai. E hoje Ele me leva a curar outras feridas, a outras famílias, a outras mulheres que estão aí procurando saber por que Deus te escolheu, por que Deus te chamou. Deus te chamou e Ele tem uma obra na tua vida. Você vai olhar para trás e vai perdoar, porque foi Deus que te escolheu. Jeremias estava preso, mas ele era um profeta de Deus. E as coisas cá fora estavam acontecendo. E aqui diz assim, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, toma esta escritura e esta escritura de compra, tanto a selada como aberta, e mete-as num vaso de barro, para que se possa conservar por muitos dias. A palavra do Senhor diz que nós temos que ter um bom tesouro guardado em vaso de barro, para que a excelência da glória seja de Deus. Entanto, em todos essas situações ocorrendo, e Deus estava trabalhando. Deus estava cuidando de cada detalhe. E Deus está trazendo esperança no teu coração, porque Ele é o Deus do impossível. Ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. E Deus não é irresponsável. Ele te botou nesse negócio, Ele te botou nessa situação. Ele cuida de cada detalhe. Ele cuida de cada detalhe. Ele cuida dos teus filhos. Ele cuida do teu marido. Eu tenho sido cuidada por Deus de maneira muito especial. As lutas foram grandes. Cada detalhe eu não posso contar aqui, porque o horário não dá. Mas eu nunca estive só. Você nunca está só. Porque Deus cuida de você. Talvez eu vim aqui hoje, não para falar para todos, mas para falar para um pouco de pessoas, para uma pessoa, e para te dizer que você não está só. Que Deus cuida de você. E que às vezes aquela pessoa que Ele levantou em um momento não está mais,
mas no outro Deus já está usando outra pessoa, porque Ele sabe que tua vida é uma vida de fé, e que o Deus do impossível, Ele não mente, Ele não é o homem, nem o filho do homem, para que falando se arrependa. E Ele te chamou com um propósito, e o propósito dele vai se cumprir na tua vida, porque Ele é poderoso. Ele criou o céu com a sua palavra, Ele criou a terra com a sua palavra. Ele disse: haja peixe no mar. Ele disse: haja, e tudo foi acontecendo. E Deus formou o homem e colocou o sopro de vida, e viu que o homem estava só e criou uma disjuntora. Ele te criou como uma obra especial, mulher. Mulher guerreira, Ele te criou do osso e te diz: tu é forte, tu aguenta essa luta, tu aguenta, porque eu te sustento, eu te tomo pela mão direita e digo: esforça, anima, eu te chamei para vencer, porque não há nada impossível demais para mim. A fornalha foi aquecida 7 vezes mais. O servo foi jogado, mas Deus deu livramento. Passeou com ele na cova do leão. Passeou com ele na fornalha ardente. E não vai ser diferente contigo, irmã. A prova pode estar queimando, mas o Deus Todo-Poderoso te trouxe aqui para dizer: por acaso esse problema é demasiadamente difícil para mim? Um Deus que fez todas as coisas, um Deus que mandou Jesus para nos salvar, um Deus que é longânimo, irmão, e compassível. Um Deus que Ele te coloca na prova. O amor dele é tão grande, o poder dele é tão grande, que Ele te coloca na prova e Ele te vê na prova. Você chora, mas Ele só vai tirar na hora que Ele te aprovar. E quando Ele te aprovar, tu vai entender o porquê de todas as coisas. A palavra do Senhor diz que bom não é o início das coisas, mas o fim. Porque você vai entender o propósito para que tu foi chamada, mulher de Deus. E tu foi chamada para orar. E tu foi chamada para profetizar. Para profetizar nesse calabouço. Eu vivi um tempo da minha vida, irmãos, que eu falava tanta maldição por conta das coisas que acontecia. E eu dizia que eu não conseguir nada, que eu não ia fazer nada. E vivi um tempo tão atribulada. E meu esposo, um homem de Deus, como vocês conhecem, profetizava sobre a minha vida, me abençoava. Mas um dia ele disse: Madá, você não pode falar isso. Você é uma bênção de Deus. Mas eu só via tudo ao contrário, porque a prova, o fogo estava queimando. E eu estava dizendo: meu Deus do céu, eu não vou aguentar. Eu não vou aguentar passar por isso, mas o Senhor estava me moldando a minha natureza, moldando o meu caráter, moldando a minha fé, me fazendo ser edificada. Quando eu aceitei Jesus, eu sempre orava: Senhor, firma meus passos na rocha. E você vê, se você quer uma planta firme, você tem que cavar o buraco, você tem que fofar a terra, você tem que colocar, você tem que carregar, você tem que molhar, às vezes tem que podar. E Deus faz assim. As coisas materiais são muito parecidas com as espirituais. E um dia eu disse assim: olhe, ora por mim, porque eu falo essas coisas, mas depois eu não tenho coragem de desfazer. Mas um dia eu descobri que eu mesma tinha que profetizar na minha vida. E profetizar no meu vale. E Jesus, como fez com Ezequiel, disse: poderão viver esses ossos? E eu disse: Senhor, tu sabes. Mas eu vou profetizar. E eu fui profetizando a bênção. E hoje eu tenho vivido. Deus me levantou
Deus trabalhou muito na minha vida. Eu cheguei a um ponto que eu não entendia tantas coisas que me aconteceu, que eu até para psicólogo eu fui, tive uma depressão, porque, irmão, quando você está num conhecimento, que você quer conhecer a sua história, quer saber em que Deus vai te usar, às vezes a gente entra em conflito, e a gente quer saber o propósito que a gente veio, porque todo homem, toda mulher veio a esse mundo com um talento, com algo específico que Deus vai te usar. E até você chegar a essa compreensão, você vai sendo quebrado, vai se arrebentando, né? Às vezes a criança vai lá, toca no fogo e queima a mão, aí já sabe que ali está quente, não pode mais. Então, assim, você vai aprendendo a lidar com as situações da vida, até que você fique um vaso pronto para ser usado. E assim foi na minha vida, mas o Senhor me levantou. O Senhor me ergueu, eu nunca deixei, eu nunca olhei para trás. Eu sempre li a palavra do Senhor. E mesmo às vezes, quando eu não conseguia dormir à noite, eu dizia, eu vou orar e vou ler livro. E o Senhor falava comigo. E o Senhor me animava. E o Senhor me falava como Ele ia fazer, o que Ele ia fazer. E eu dizia assim, tem a palavra em Apocalipse que diz, tendo pouca força, não negaste o meu nome. Porque às vezes, irmão, o importante não é o quanto você sabe bater, mas é o quanto você sabe resistir às pancadas, né? E você resiste o diabo e ele foge de você. Você resiste às lutas, você batalha com o Senhor e Deus te dá a vitória. Porque você profetiza no seu vale, você profetiza nessa situação e Deus te mostra que Ele é um Deus, que não há nada impossível para Ele. E Ele está aqui nesta noite falando ao teu coração. Eu sei que Deus está tratando vasos aqui. E Ele quer te usar muito mais do que você tem sido usado. Ou do que você está parado e Ele quer te levantar. Ele quer te restaurar. Ele quer ir nas juntas e medulas e aonde dói e saber que tu sabe, porque a gente não precisa sentir para perdoar. Hoje eu estava ali conversando com Jesus.